Olá, sejam todas bem-vindas. Vamos lá começar a nossa live de esquenta, a nossa primeira live de esquenta, né? Falando sobre o potencial terapêutico que você precisa despertar aí. Então vamos lá, Roberta, seja bem-vinda, começando aqui a nossa live, o nosso esquenta, né? Venha, vamos falar aqui como despertar aí esse potencial terapêutico, né? E nós aqui a gente já vai começar falando aí da nossa do nosso desafio, gente. Nós vamos começar um desafio aqui em cima, que é um desafio da terapeuta que vende. Tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Né, eu falei, eu não podia deixar de fazer aqui hoje com vocês, já que vai começar a semana que vem, já tá em cima e a gente tem que trabalhar, são muitas lives e aulas aí para vocês despertar essa terapeuta que vende, essa pessoa que quer crescer aqui na internet, que quer crescer com o seu trabalho terapêutico, ok? Então vamos entrar aí, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Vem aí, como eu não divulguei antes, fui divulgar hoje, então quem estiver aqui é para estar, vai ficar gravado, vou deixar gravado hoje, né, aí para vocês, as lives do Esquenta, para irem assistindo, mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o autoconhecimento terapêutico, primeiramente, né, já vamos direto ao nosso assunto, nós não vamos perder tempo aqui, e vamos falar sobre esse evento que vem aí. Vão ser 3 aulas, tá? Eu vou dar 3 aulas para vocês, dia 25, dia 26 e dia 27, né? E nessas 3 aulas, eu quero que vocês estejam vendendo, gente, já buscando aí mudar o posicionamento, a narrativa da terapeuta, olhar, tá, para esse trabalho de vocês e falar assim, caramba, minha cliente merece isso, né? Então vamos lá ver quais são as ferramentas que você usa aí para poder entregar o seu trabalho, né? E começar a vender realmente. Gente, existe gente para todo mundo. Eu falo assim, as pessoas falam, ai, tá saturado, tá. O universo, ele é gigantesco, nosso planeta aqui, ó, é imenso, eu falo, tem gente para todo mundo, para todas nós, né, de sobra. Então você pode sim trabalhar com a sua terapia, pode trabalhar entregando o melhor e ajudando mais e mais pessoas. Qual é a missão da terapeuta aqui, né, nesse plano? A terapeuta, ela tem que entender qual é a missão dela. Primeiramente, não é só vender, né? A gente como terapeuta, a gente já entende que não é só vender, mas vender faz parte do nosso processo terapêutico. Então, a gente tem que entender que nós, sim, precisamos vender, mas a gente precisa estar alinhada com o nosso processo terapêutico. Então, o autoconhecimento, falando aqui o primeiro ponto que eu coloquei, autoconhecimento terapêutico, né? Primeiro passo que a terapeuta tem que entender. Ela tem que entender que primeiro ela tem que olhar para ela, né? Eu só posso dar para o meu cliente o que eu tenho. Eu não posso oferecer mais do que eu tenho. Então, primeiro passo, você tem que olhar, tem que ter o autoconhecimento. Tenho que começar a buscar a minha cura, olhar para mim, entender o que eu faço por mim, que eu posso fazer pelo meu cliente, né? Então, porque às vezes tem terapeuta que a gente falou até na outra live, que tem terapeuta que não entende esse passo, porque eu fiz um curso, eu quero só curar o outro e eu não me aplico. Então, o primeiro passo é olhar para você, é auto-aplicar, é entender as suas curas, é entender o que você
veio fazer aqui, sim, mas primeiro você tem que olhar e tem que se auto-aplicar, né? Então, o terapeuta tem que olhar quais são as ferramentas que ele usa, quais são as ferramentas que eu trabalho em mim que dá resultado, né? Porque você tem que fazer um curso, mas tem que fazer um curso que te dê resultado primeiramente, né? Não é olhar para o outro. Gente, primeiramente, não olhar para o concorrente. O concorrente, ele vai estar aqui, a gente tem que entender ele em outro passo, quando a gente começa a entender sobre posicionamento, né? Quando a gente tem que entender sobre posicionamento dentro da rede social, aí você vai começar a olhar para os seus concorrentes, mas dentro do seu trabalho, da sua técnica, do seu processo de cura, de auto-aplicar, não existe concorrência, gente. Não existe concorrência. Tá? O trabalho terapêutico, ele é muito especial, né? Ele é muito especial. Você não olha para os concorrentes nesse processo principal de cura, não, né? Porque a cura, ela é individual para cada um. Cada atendimento que você vai fazer, ele é único, né? Eu tenho um cliente que eu atendo há 7 anos, vai fazer 8 anos que eu atendo o meu cliente. Um cliente que eu tenho, que ele está comigo, eu nem mais. Cada atendimento que eu fiz com ele foi único. Não teve um igual ao outro. Não teve um igual ao outro. E sempre é um atendimento especial. Então, quando você entende que você vai entregar para o seu cliente, é único, né? É único. Você pode ter a técnica que for. Hoje eu tenho formação em mais de 30 técnicas terapêuticas. E eu tenho a reprogramação do ser, que é a minha própria técnica, né? Então, a reprogramação do ser hoje é meu carro-chefe de trabalho. Atuo com ele, mas pode ser a técnica que for. A gente nunca vai oferecer a mesma coisa para o cliente, né? Então, quem é terapeuta vai entender isso, quem já atua como terapeuta. E quem quer entrar na linha terapêutica, né? Quem quer ser uma terapeuta? Eu estou aqui que eu quero me curar, eu quero cuidar de mim primeiro e depois eu vou ser terapeuta. Também é o mesmo processo, é a gente olhar primeiro para você, olhar como que eu tenho que me aplicar, como que eu tenho que começar esse processo de autocura, primeiramente, para depois oferecer o meu trabalho para outra pessoa, né? Tanto para quem já é terapeuta, quanto para quem está começando. Primeiro, olhar de todas as formas para você, fazer a sua cura, né? Então, é mais ou menos aí que a gente começa, tá? E qual é o outro passo, gente? O segundo passo que eu coloquei aqui é identificar as ferramentas, né? A identificação de ferramentas é exatamente isso aqui. Com o que eu quero trabalhar? Como eu quero trabalhar? E as ferramentas não são só as ferramentas terapêuticas. Não só, eu falo assim, não só as ferramentas terapêuticas num processo de técnica, tá? Mas as ferramentas também entram ambiente, como que eu estou vivendo qual o ambiente que eu quero ter dentro do meu processo terapêutico, né? As pessoas, tá? As pessoas que eu quero ter dentro do meu processo terapêutico. Então, eu falo, essas ferramentas, quando a gente olha também para o campo de energia, né? Qual é o meu campo energético que eu quero trabalhar dentro desse processo terapêutico? Então, quando a gente fala de terapias
de trabalho terapêutico holístico, a gente tem que entender que tem uma espiritualidade, que tem algo muito maior do que só uma técnica terapêutica, né? Então, quando a gente fala aqui do despertar, esse despertar primeiro envolve tudo isso, envolve como que eu quero estar vivendo dentro do meu processo, como que qual é o meu conhecimento dentro desse processo, né? Porque o autoconhecimento ele tem que estar aí abraçando tudo isso, entende? Então, o despertar, primeiramente, é você entender que existe um caminho, que existe um campo energético, uma vibração energética nesse campo, né? Espiritualidade está ligada, os 4 corpos estão ligados, né? Físico, mental, espiritual, emocional. Como que eu estou vivendo tudo isso? Entende? Se tiver alguma pergunta, tá, gente? Pode colocar aí. E o terceiro passo, eu separei 3 passos para fazer aqui. Cada live a gente vai falar de 3 passos, de alguma situação que venha, né? Então, aqui nessa aqui, os 3 primeiros passos, né? Autoconhecimento terapêutico, identificação das ferramentas, entender como você quer tudo isso, como você quer movimentar o seu campo terapêutico, tá? Definição de objetivos, tá? O objetivo aqui é definir tudo isso, né? Definir o objetivo terapêutico, né? Com quem que eu quero trabalhar, onde que eu quero trabalhar, como que eu quero trabalhar. A gente começa um processo aqui também, gente, de criar o nosso processo. Eu trabalho com a espiritualidade, com a lei da atração, com a neurociência e comportamento humano e com as técnicas terapêuticas, principalmente com a reprogramação do ser, né? Então, quando eu falo de definição de objetivos terapêuticos, olhando já para o seu autoconhecimento, né? Qual é o conhecimento que eu tenho dentro desse processo terapêutico, né? Quais são as ferramentas que eu preciso para poder fazer um processo terapêutico, né? E aí vem a definição de objetivos, como que eu quero viver esse meu processo terapêutico. Então, vamos começar co-criando aqui, né? Vamos fazer um exercício de como que eu quero viver esse meu processo terapêutico. Então, você vai fazer uma lista, né? E definir objetivos para o seu processo terapêutico, né? Primeiro, entender isso. E por quê? Porque para você vender, aqui a gente está falando para dentro do terapeuta que vende, tá? Dentro desse desafio. Então, tudo que a gente falar nas lives aqui é olhando para esse desafio terapeuta que vende. Então, para eu poder vender o meu processo terapêutico, eu tenho que ter esse conhecimento, né? Eu tenho que conhecer a minha ferramenta, quais são as ferramentas, como que eu quero ver tudo isso funcionando, né? Quem são as pessoas para quem eu quero vender, quem são as pessoas que vão estar caminhando comigo. Então, aqui a gente está falando de um processo amplo. E a gente vai afunilando isso, tá? Conforme cada live, depois nas aulas, a gente vai afunilando tudo para você entender isso lá na frente e colocar isso em ação, né? Tá? Colocar isso, como vender isso, o seu processo terapêutico de uma forma sábia, de uma forma que você pode ter liberdade financeira, você pode ter liberdade geográfica, você pode ter liberdade de tempo, né? Porque o meu maior valor aqui é a liberdade, tá? Então, quando a gente olha para essa liberdade, a gente vai buscar ela de alguma forma, né? E dentro desse desafio,
nós vamos buscar essa liberdade, tá? Essa liberdade de vida. Eu quero caminhar dentro dessa liberdade, né? Então, aqui primeiro a gente tem que começar a entender de uma forma ampla esse processo, né? Bora lá. Cada pessoa vai ter uma forma de enxergar isso, por conta da sua história de vida, por conta do que já estudou, por conta de cada um tem uma história. Então, e cada um vai criar o seu próprio projeto ali dentro. Se eu compartilhar alguma coisa lá dentro do grupo, eu vou abrir o grupo lá dentro. Vocês podem entrar no grupo. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, vai acontecer dentro do grupo do WhatsApp as aulas, gente. Então tem que... E eu quero estar ali naquele lugar. Então eu tenho que entender como que eu estou aqui, fazer esse exercício, né, dos objetivos, para você colocar ali como você quer estar. Tá caindo a ligação. É lá dentro que vocês vão receber todo o material. Então o link tá na bio. Vai lá, entra, e a gente amanhã não tem live, mas segunda-feira começa as nossas lives, tá? Vai ter a segunda live na segunda, a terceira live na terça, a quarta live na quarta. Na quinta-feira já é a primeira aula, segunda aula, sexta, e terceira aula sábado. E aí a gente fecha o nosso processo, tá? Na última aula eu vou abrir turma para os terapeutas aí que querem seguir à frente, né? Para o reprogramação, tá? Para a reprogramação do ser, né? Quem quer ser mentora da reprogramação do ser, quem tiver pronta aí também, aí eu vou abrir a turma para as mentorias, tá? Para reprogramadoras do ser. Então é isso. Hoje, gente, fica aqui essa tarefinha aí para vocês começarem a olhar os objetivos aí de vocês e como vocês querem estar nesse ponto B, tá? Sair daqui desse ponto A e chegar lá nesse ponto B da melhor forma, né? Sendo uma terapeuta de sucesso, ok? Beijo aí no coração, vai ficar gravado. Vocês assistem de novo se precisar. Compartilhe aí com quem vocês acham que precisa aprender um pouquinho de venda. E é isso, ok? Gratidão, meninas. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos juntas.